Bom dia, tudo bem? Eu não estou mais fazendo vídeo do Baruch como antes. Tem outro vídeo aí falando a respeito disso, né? Porque ele foi querer exercer dominância comigo, né? Rosnando. Ele estava mexendo num pano debaixo da porta e eu peguei ali o pano, né? E cheguei perto dele e falei não. Aí ele começou a rosnar. Aí eu enrolei o pano num pedaço de pau, levantei, né, pra intimidar o dog, ele rosnou mais ainda, entendeu? E dessa vez ele se impôs, levantou o peito, estufou o peito. Aí eu mandei ele sentar, né? Abaixei o pano, dei o comando pra ele sentar, ele sentou. Aí fui lá e fiz um carinho nele e aquela situação tensa ali, ela mudou. Então eu percebi que eu deveria passar mais tempo com o cachorro, não deveria estar fazendo vídeos com o cachorro tanto. E voltar a aplicar certas técnicas neles aprendidas, né? Porque isso é um comportamento de um manejo errado para a circunstância. Quando o Baruch era mais novo, ele mordendo sapato e pegando as coisas dentro de casa, eu fui fazer essa técnica com ele e não funcionou, porque não era o momento, porque o cachorro ele faz uma coisa, 10 minutos depois ele não lembra mais. Então você tem que, geralmente, quando o cachorro tá fazendo o que é errado, você tem que corrigir praticamente ali na hora, porque depois ele não vai lembrar o que é. Então, aí depois eu fui querer corrigir ele, pegar um sabato, botar na frente dele e ele rosnou. Aí eu dei uma cutucada com ele com cabo de vassoura, né? Aí ficou isso na memória dele, né? Então toda vez que eu chegava com algo perto dele e falava não, Baruch, não, Baruch, ele entendia que ele ia sofrer alguma agressão. E o Baruch, ele é um dog que ele não apanha sem reagir. Aí eu fui estudando, né? Fui me aprofundando mais na questão e comecei a usar outra técnica com ele. E funcionou, ele parou de morder as coisas. E agora novamente também, ele estava mexendo ali num pano debaixo da porta, né? Dei o gelo nele, que é uma técnica usada, e apliquei, mudei o comando, não estou usando esse comando não, nessa circunstância de repreender ele assim, alguma coisa, pegar alguma coisa e botar na frente da cara dele. Não faço mais isso, porque isso é um gatilho que aciona a sua autodefesa. E passei essa semana mais com ele e não fazendo vídeo. E ainda vou continuar assim, não vou ficar fazendo vídeo quando eu estiver adestrando o dog. Esses vídeos vai ser uma vez ou outra agora. Tem bastante material aí, assim, para a pessoa ter uma noção mínima, né? A respeito do dog box, que é um dog de guarda, e também uma noção mínima dos procedimentos de criação de um dog dominante. E ressaltando que cachorro pequeno também pode ser muito dominante. Às vezes o cachorro tá no sofá, ele acha que o sofá é dele, a cama é dele, né? A criança vai lá mexer no cachorro, os donos do cachorro mordem, né? Pode trazer danos graves também, principalmente se for em criança. Então, algumas técnicas para limitar o dog, né? E o mais, você tem que se aprofundar. Você mesmo tem que buscar aí, né? Se aprofundar. Tem pessoas que já pegaram meu contato para pedir conselho. Tem pessoas que me perguntando como é que procede em tal caso, né? Eu informo, eu indico algum vídeo que eu já assisti de algum adestrador. Falo, assiste esse vídeo aqui. Então, mais uma vez, ressaltando que o interesse aqui não é de fazer dinheiro, ou de ter seguidores, ou de ser popular, ou algo parecido aí nessas circunstâncias, né? O interesse realmente é de melhorar o manejo dos seus criadores com dog, né? E transmitir o reino e a justiça de Deus. Ainda que o canal não foi criado com nenhuma dessas finalidades. Foi por outro motivo, tem um vídeo aí atrás explicando. Mas para mim é natural falar daquilo que eu vivo. Acho que para todo mundo é natural falar daquilo que vive, daquilo que gosta, né? Se a pessoa ela vive em um certo contexto, geralmente as palavras que ela, o dia a dia dela é voltada para aquilo.
As palavras dela são voltadas... Geralmente as pessoas conversam muito sobre aquilo que elas priorizam, né? Sobre aquilo que elas valorizam. Então é muito natural para mim falar do dog e ele falar do reino e da justiça de Deus é algo natural. Né? Para algumas pessoas é natural, não é falar palavrão, é o contexto que ela vive. Para algumas pessoas é natural falar de adultério, não é? Pega uma mulher ali, pega outra mulher acolá, né? Pega a mulher de fulano, mulher de ciclano, né? É natural falar de prostituição, de lascívia, né? De que sai, ficou com uma, ficou com outra, né? Quando eu era adolescente, a gente conversava muito sobre essas coisas, né? Mas depois Deus se revelou na minha vida, ainda tem se revelado, então a sua maneira de pensar, de ver as coisas é diferente. Então você geralmente conversa muito da maneira que você vê, né, as coisas, da maneira que você entende. E hoje eu entendo as coisas totalmente diferentes, né? Então, se a pessoa mexe com carro, ela geralmente está sempre falando de motor, se ela mexe com cavalo, se ela mexe com agricultura, com a pecuária, então... E geralmente as pessoas sempre priorizam aquilo que elas consideram importante para a vida dela, né? A vida financeira, enfim, cada um. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, para mim é muito natural falar sobre a palavra de Deus. E como eu digo e repito, para mim, todo tipo de assunto eu vejo a palavra de Deus, entendeu? Qualquer tipo de assunto, seja pro lado positivo ou negativo, seja quando eu mesmo acerto ou quando eu erro. Então, para mim, a palavra de Deus está em tudo. Eu vejo a palavra de Deus em tudo. Em tudo eu vejo a palavra de Deus. O ato do Criador, entendendo? Eu vejo a manifestação da glória de Deus em vários aspectos. Eu vejo quando as pessoas obedecem a Deus o que acontece, quando desobedece, na minha própria existência, entendendo? Porque algumas pessoas podem não acreditar, mas o mais importante é sua alma. Porque a eternidade é certa. E como eu já comentei em outro vídeo, na eternidade não existe ateu. A pessoa é ateu até enquanto ela está aqui, mas quando ela passar para a eternidade ela vai deixar de ser ateu. E infelizmente vai ser e foi uma experiência muito triste para aqueles que partiram para a eternidade, negando Deus, negando Cristo como único Senhor e Salvador da alma, pessoas que confiaram em outros deuses, em outros intercessores ou intercessoras, placa de denominação, né, em líder religioso. Então, pessoas que não tiveram unicamente Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, infelizmente vai ter, e alguns já tiveram uma tristeza muito grande quando chegaram na eternidade. Pessoas que falam que não existe eternidade, né? Pessoas que falam da eternidade em outro contexto, que não é o contexto de Cristo, vindo como homem, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, porque este é o único caminho da salvação da alma. E pessoas que não acreditam agora, na eternidade também vai acreditar, mas aí já vai ser tarde. Pessoas que duvidam agora, na eternidade não vai duvidar, também vai ser tarde, porque a oportunidade é agora e nesse momento. Então fica aí o vídeo do Dog aí, quando ele está dentro da casa do comando livre, e ele ainda continua sentado, mas ele sabia que ele podia sair daqui. Ele quis, nessa situação do livre, o cachorro tem a minha permissão, entre aspas, para fazer o que ele quer. Se ele quer continuar sentado, ele fica. Se ele quer ficar ali mais à vontade na casa, ele fica. Se ele quiser deitar, ele deita. Então, comando livre, entre aspas, é para ele ter uma liberdade dele fazer o que ele quiser, não passando da minha autoridade, é claro, né? Então, espero que vocês curtam o vídeo aí, entendeu? E fiquem com Deus. E o adestramento continua, né? O ensinamento continua. Como Deus está sempre nos ensinando e sempre nos doutrinando, né? E se um animal ele tem capacidade de obedecer o seu dono, e o ser humano? Muitas vezes um animal ele tem mais respeito ao dono do que o próprio ser humano. Os animais foram salvos na arca, mas a humanidade em si não foi. E quando chegar na eternidade, não pode dizer que não teve oportunidade. Falou, fiquem com Deus. Fica.
Aqui. Senta. Entra. Senta. Aqui. 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 Senta. Entra. Senta. Fica. Aqui. Senta. Livre. Aqui. Senta. Fica. Entra. Entra. Senta. Fica. Isso é obediência. Não basta só ter a técnica, tem que ter a obediência. E a obediência é a sua presença. Não é questão de gritar, não é questão de agredir o dog. É a sua presença que impõe o cachorro à obediência. Livre. Usei a técnica de gelo com dog, você vê que funcionou. A técnica de gelo é você tipo ignorando o cachorro, né? Fazendo ali o que tem que fazer sem dar muita atenção a ele em si. O cachorro entender que não é ele que é o centro das atenções, é você. Então não é o cachorro que é o centro das atenções, é você que é o centro das atenções, o dono. É como se você fosse o Deus do cachorro e ele tivesse que o adorar. E a adoração é com obediência. Então, a partir do momento que você mima o cachorro demais, né, e ele começa a ser o centro das atenções, um cachorro dominante ele pode se impor, independente do porte dele, da altura dele, do tamanho dele, da raça dele. Então, essa semana passada todinha aí, dando gelo no dog, você vê que agora ele tá afinado, né? Aquela vontade de mostrar obediência, né? Me valorizando, né? Porque o dog, quando ele rosna pra você, ele tenta te atacar, ele tá dizendo que você não é mais nada, né? Ele que é. Então a desobediência ela transmite isso. A mesma coisa em relação a Deus e ao homem. Quando o homem é desobediente a Deus, ele está falando que Deus não é nada. Quando o homem não obedece a Deus, está dizendo que Deus não é nada para ele. Ele que é. Mas quando você tem respeito por Deus, você busca obedecer. A mesma coisa o dog. Quando o dog tem respeito por você, ele busca te obedecer, né? Então a técnica tem funcionado, como vocês têm visto aí, ó. O dog na obediência. E não faço carinho nele quando ele quer. Essa questão do gelo também é. Você não faz carinho quando ele quer, entendeu? Você faz quando é preciso, é necessário. É igual Deus. Não é porque você vai louvar a Deus, cantar para Deus, que Deus tem que aceitar o seu louvor só porque você está cantando, não. Ou Deus tem que te fazer um carinho só porque você está cantando, louvando, não. Deus, ele nos dá as bênçãos dele de acordo com a necessidade. Tem o nosso querer, mas tem o tempo de Deus também. Então, tem o tempo de você fazer carinho ou não no dog, né? E tem um momento correto também. E tem um momento também, dependendo da situação, você como que ignorar o dog, né? Para ele sentir a sua falta, sentir a falta da sua atenção, a falta do seu carinho, porque tudo que o cachorro quer é atenção, né? Mas tem que dar atenção para ele, não em demasia, mas atenção ao dog na medida certa, ao ponto dele não se colocar como seu Deus, como seu dono, né? O dog não pode perder esse foco, que você que é o dono, você que é o líder, é você que tem que ser respeitado. Você manda e ele obedece. Eu dei o comando livre, ele não quis ficar à vontade, mas para ele poder ficar mais à vontade dentro da casa. Então isso é obediência, entendeu? Não é treinamento, é obediência. Tem a técnica, tem o treinamento, mas tem que ter obediência. E essa obediência é uma questão da sua presença.
Deus, quando quer alguma coisa, ele não precisa gritar. Um chefe, quando quer alguma coisa do funcionário, não precisa gritar. Quando um chefe chega a ter que gritar ou alguma coisa assim, ou Deus supostamente tivesse que gritar, é que alguma coisa muito errada já está. Entendeu? Só a presença de Deus já inibe os espíritos malignos. Só a presença de Deus já repreende o mal. Só a presença dele sem ele falar nada. Não precisa nem falar, só a presença dele. Então só a sua presença já tem que levar o dog a um estado de obediência. Fica. Aqui. Senta. Entra. Aqui. Senta. Muito bem, garoto. Muito bem. Isso aí, Baruco. Muito bom, garoto. Muito bom. Entra. Dog Box Baruch. Dog de guarda. Falou, fiquem com Deus. Tem um texto da Bíblia que, se não me falha a memória, está lá no livro de Hebreus, que fala ali do Velho Testamento, que Deus, ele descia para falar com o povo. Na verdade, descia para falar com Moisés, né? E Moisés transmitia a mensagem ao povo. E as escrituras falam que ele descia numa nuvem, né? A presença de Deus estava como que numa nuvem. E nessa nuvem, trovões, raios. E o povo ficou murmurando contra Moisés, né? Porque só Moisés falava com Deus, porque Deus não falava com o povo também, enfim. O povo ficou questionando isso, né? Aí Deus veio, né, falar com o povo. Aí quando Deus estava descendo a sua presença, simplesmente, somente a sua presença ali na nuvem, o povo já ficou com medo e o povo já não queria mais que Deus falasse com eles. Então assim, Deus não precisou nem falar o povo temer. A Bíblia diz ali que o próprio Moisés, ele ficou assombrado. O próprio Moisés, que já tinha subido no monte, já tinha passado 40 dias e 40 noites com Deus, né? Que viu Deus pelas costas, não as costas de Deus, ele virou de costas, Moisés. Não foi Deus que virou de costas, foi Moisés que virou de costas, e Deus passou com sua glória e Moisés de costas, né? Viu a glória de Deus pelas costas. Então a glória de Deus foi tão impactante que ele desceu com seu rosto brilhando, diz ali no Velho Testamento. Então só a presença de Deus, e olha que não era nem a presença dele total, porque Deus ele tem que se segurar, né? Porque se Deus realmente fosse com a sua presença mesmo, Moisés de costas tinha morrido, entendeu? Não precisa nem ver Deus, não. Se ele vir com a presença dele mesmo, até o cego morre. Então uma pessoa cega, se Deus vir com a presença dele, é uma glória tão grande que as trevas ali do cego ali vira a luz e ele morre. A presença de Deus é algo tão glorioso que se Deus vier com a presença dele mesmo assim, até o sol morre. O sol não tem brilho nenhum diante da presença de Deus. Então, todo o universo, todas as regiões celestiais do céu, até do inferno, elas estremecem com a presença de Deus. A Bíblia fala que Satanás crê em Deus que estremece. Os anjos caídos hoje estavam lá com Deus. Então só a presença. A Bíblia fala de um endemoniado que ele viu o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nem falou nada, ele já foi logo se humilhando e adorando. Vieste aqui antes do tempo, né? Ali ele já temeu. Jesus nem tinha falado nada, entendendo? Falando que não o expulsasse para longe, uma terra distante. Jesus nem tinha dito nada ainda, só a presença de Jesus, isso como homem, ainda não havia nem ressuscitado. Então, só a presença de quem tem autoridade já subjuga, né, aqueles que têm menos autoridade. Então, só a presença
do dono já deve inibir o dog, né? A sua presença. Não basta só ter a técnica, não basta só ter o treino, mas você tem que ter uma presença de dominância em cima do dog. Eu já vi cachorro se encontrar, o cachorro nem não latiu, só a presença do outro cachorro já levou o outro a ser subjugado. Só a presença do dog já dominou o outro. O cachorro nem latiu, nem brigou, nem lutou, mas a sua presença já inibiu o outro. Então só a presença da autoridade já é suficiente. Então você vai adestrando o dog, você vai ensinando os comandos das técnicas, mas você tem que ter essa autoridade, você tem que ter essa presença de autoridade sobre o animal, para que ele se sinta impelido a te obedecer e executar as técnicas. Beleza? Fica essa meditação aí e boa meditação das coisas do alto. Falou, fiquem com Deus. E pode acontecer de um ser se rebelar contra a pessoa dominante. Pode acontecer do empregado se rebelar contra o patrão. Pode acontecer do caso de filho se rebelar contra os seus pais. Pode acontecer do dog se rebelar contra o seu dono. Pode acontecer de anjos se rebelar contra o Criador. Os anjos caídos são os seres que se rebelaram contra o domínio de Deus. Foram bater de frente contra o domínio de Deus. Mas quando bateram de frente com o domínio de Deus, caíram por terra. Então, quando você bate de frente contra o domínio de Deus, vai cair por terra. E os anjos caíram espiritualmente para nunca mais se levantarem. Nunca mais eles serão salvos. Então, é uma queda eterna. Então, passou para a eternidade se rebelando contra o domínio de Cristo como único Senhor e Salvador, é uma queda eterna, é uma perdição eterna. Agora, aqueles que se submetem ao domínio de Cristo como único Senhor e Salvador, estarão de pé para sempre. Estarão em um domínio para sempre. Porque o domínio da Nova Jerusalém, do milênio, vai ser dado à Igreja do Senhor. Aqueles que confiarem em Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas e permaneceram. E o domínio do novo céu e da nova terra que Deus vai criar na eternidade, esse domínio também não pode dizer que não tem para os mais que vencedores. Falou, fiquem com Deus. Aqueles que confiaram em Cristo
como único Senhor e Salvador, e venceram o mundo, venceram a carne e venceram os espíritos caídos. Amém? Mais uma vez, uma meditação das coisas do alto. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade